Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem, gente? Alô? Boa tarde, professor. Tudo bem? E aí? Tudo bom? Da lista de presenças que tiverem, tô vendo que tem 32 pessoas aí, por favor, deem a lista de presença. Acho que o senhor tem que pôr para gravar. Já está gravando? Pausa, sim, tá gravando. Estou batendo no meu rosto. Então, vamos lá, gente. Olha só. Nós vamos falar hoje sobre placenta prévia, descolamento prematuro de placenta. Se alguém tiver dúvida, é só interromper e me perguntar, tá bom? Por definição, o que é placenta prévia? É a placenta, a implantação da placenta em qualquer parte do segmento inferior do colo do útero. Vocês vão ver o desenho. Ela pode ser placenta prévia total, ela pode ser placenta prévia marginal, ou pode ser uma placenta prévia parcial. E a gente vai ver como é que é isso. Então, é aquela que se localiza no segmento inferior do útero. E a gente vai ver quais são as principais causas. Oi? E qual é a etiologia da placenta prévia. E qual é o quadro clínico principal? O que ocorre? Então, ela pode ser total. Placenta prévia total é aquela que fica à frente, ó, onde? Do canal cervical. E uma placenta prévia total, por exemplo, se ocorrer o diagnóstico de placenta prévia total, o diagnóstico é de cesariana, porque não tem como o feto passar por aqui. A placenta está ocluindo o canal cervical. Então, uma placenta prévia total, mas ela pode ser marginal. E se entrar em trabalho de parto, o feto pode ocluir ou comprimir essa região e pode sim ter um parto normal, bem como uma placenta prévia marginal, que ela vai margear essa região aqui do canal cervical. Agora, nesse caso aqui, ó, indicação absoluta de cesariana. E a gente vai ver as causas e por que uma paciente pode ter placenta prévia total. Então, todos esses casos aqui, os três, tanto a placenta prévia total, como a parcial ou a marginal, são considerados casos de implantação baixa de placenta. Novamente, repetindo aí, ó, placenta prévia total, marginal, placenta prévia parcial. Uma placenta prévia dita como se diz, prévia marginal ou parcial ou total no início da gravidez, pode não ser no final da gestação. Ela pode migrar em direção, né, ao corpo do útero, com a evolução da gravidez. Então, ela pode vir para essa região com o crescimento do útero. Então, o diagnóstico pode ser feito a partir da 28ª semana, mas o definitivo mesmo é dado com 36 semanas com sonografia. A partir da 28ª, eu posso afirmar sim, é uma placenta prévia, mas o definitivo é dado com 36 semanas pelo ultrassom. Novamente, repetindo, né? Uma placenta prévia lateral e uma placenta prévia marginal. Seria uma parcial e uma marginal. Uma placenta prévia centro total, que são duas placentas, né? Implantação normal fúngica, pode ser fúngica ou corporal. Uma placenta prévia total oclusiva. E uma centro parcial. Então, nesse caso aqui, não é placenta prévia total. Total é quando oclui todo o canal cervical. Aqui, um corte histológico, né, uma peça, né,
evidenciando, na verdade, aqui um acretismo placentário por uma placenta acreta ou increta, que é aquela que invade toda a estrutura do miométrico, começa a invadir o miométrico, que invade toda a estrutura, é percreta, ela vem até essa região, né, às vezes até perfura, mas aqui é uma placenta acreta que comprometeu toda a musculatura, né, ficou aderida, e era uma placenta prévia, centro total, não tinha jeito, só ia nascer de cesariana, e acabou sendo submetido a uma esterectomia aí para retirada do órgão, em consequência da não saída da placenta, não conseguiu tirar a placenta, fez uma esterectomia na paciente. Aqui embaixo você observa o canal cervical e o colo uterino da paciente, tá? Então, placenta prévia total oclusiva, uma peça de esterectomia, e além disso, essa placenta era uma placenta acreta ou até increta, ela começa a invadir aqui, ó, o miométrio. Provavelmente, essa é fotografia de livro do Rezende, provavelmente o cirurgião não conseguiu retirar isso aqui e fotografou posteriormente a peça, tá? Aqui, inserção filamentosa de cordão. O que é inserção filamentosa de cordão? É quando os vasos, né, umbilicais, sem suporte do cordão umbilical ou da geleia de Wharton, eles atravessam a membrana fetal entre o ômnium e o córium, e antes da inserção da placenta. Cadê o... Então, tem os vasos do cordão e eles inserem, né, na placenta aqui, ó, falta essa estrutura branca chamada geleia de Wharton, atinge o core e o âmago e pode ocorrer, a incidência é bem baixa, em torno de 0,2% a 1,8% segundo a literatura. E o que pode acontecer nesses casos é uma deficiência na vascularização para essa região aqui, né? Então, inserção filamentosa de cordão pode acontecer. Falta de geleia de Wharton para proteger isso aqui e ele atravessa o core e o ômnium antes de penetrar em todos esses vasos da placenta. Consequência disso, pode faltar nutriente, né? Diminuir a vascularização para a área placentária e para o próprio feto. Aqui, uma inserção filamentosa de cordão, um emaranhado, né? E uma placenta prévia parcial. Aqui, novamente, apresentação fetal, uma imagem ultrassonográfica, canal cervical aqui, e uma inserção aqui placentária. Novamente, aqui uma placenta filamentosa, semelhante à imagem anterior. O que falta aqui é geleia de Wharton para proteger e mais vasos saindo para essa região para vascularizar a placenta. O que pode acontecer, deficiência de vascularização, a incidência é bem baixa. Então, visto a ultrassom, o que a gente vê é isso aqui, ó, canal cervical, né, orifício cervical, e a placenta à frente da apresentação, placenta prévia total. Então, não tem jeito. Na placenta prévia total, a indicação é de cesariana. Deve-se fazer, sim, ultrassom transabdominal ou morfológico entre 20 e 24 semanas para fazermos diagnóstico de má formação fetal. Ainda serve para quê? Eu faço o diagnóstico para eu avaliar o feto e eu vou avaliar a localização placentária. Eu quero saber se essa placenta é fúndica, corporal ou é uma placenta prévia total. Lembrar que para eu dizer que é placenta prévia, a paciente tem que estar com 28 semanas. O diagnóstico definitivo é feito com 36 semanas, a ultrassonografia, além do quadro clínico que a gente vai ver, a clínica que a paciente apresenta quando tem esse tipo de problema ou quando tem esse tipo de patologia. Então, aqui eu tenho aqui, o canal colo uterino, o canal cervical está aqui, a apresentação fetal e uma placenta prévia, tá? Então, uma placenta prévia total. Os fatores de risco, a incidência varia de 0,3% a 0,5% para a placenta prévia, mas paciente que tem múltiplas cesarianas ou a grande, aquela que é iterativa, na área da incisão, eu tenho uma menor vascularização. Já suturei aquilo, já abri 2, 3, 4, sei lá, às vezes até 5 vezes. E nesse caso, essa área, ela fica menos vascularizada. Então, se ela tem menor vascularização, a placenta procura um local de melhor vascularização para se implantar, implantando próximo ao canal cervical. Então, é um fator de risco cesariana, múltipla, né?
A gravidez múltipla ou idade materna avançada, quanto idade materna avançada, assim, hoje a gente diz que uma senhora, como que eu vou dizer, não é idosa e nem materna avançada. Mas pacientes acima de 35 anos, vocês sabem que passa a ter um fator de risco para várias outras patologias, não só para placenta prévia. Além disso, esse endométrio descamou várias vezes. Esse endométrio pode estar irregular, fino, não está tão linear como deveria. Então, a placenta procura um local melhor, onde haja maior vascularização para a implantação. Então, a idade e a paridade. Porque aquela região do endométrio já houve várias decidualizações, houve várias implantações placentárias. Por exemplo, paridade é o número de filhos. Por exemplo, 4, 5, 6 filhos. Quanto maior o número de filhos, maior é o risco dessa paciente ter uma placenta prévia. Se ela tem história de abortamento de repetição ou algum tipo de cirurgia uterina, ela fez, por exemplo, uma miomectomia, ela mexeu alguma estrutura no útero, tirou um mioma de alguma região aqui, que deveria ser vascular, teve que juntar isso aqui e suturar por algum motivo, e aquela região fica menos vascularizada. Então, a placenta tende a vir em direção ao canal cervical, uma região mais vascularizada para se implantar. Né? No caso do tabagismo, ocorre a diminuição de oxigênio para aquela região, paciente que fuma, então tem maior risco. O usuário de cocaína pela própria vasoconstricção preenche gemelar em consequência do maior volume ou da maior massa placentária, ocupando um volume pequeno. Então, posso ter uma placenta prévia total de um feto e outra placenta corporal, por exemplo. Eu tenho uma maior massa placentária. Ou trauma, por exemplo, sofre trauma por algum motivo, pode haver um pequeno hematoma no início da gestação, por exemplo, e a placenta aderir e a gravidez evoluir. Mas trauma, às vezes leva trauma no próprio abdômen fora da gestação e às vezes sofre algum acidente e é necessário algum procedimento, como a gente viu ali atrás, história cirúrgica uterina. Então, em consequência de um trauma, um problema cirúrgico, alguma coisa nesse sentido, pode acontecer, não é? A incidência é bem pequena, mas pode acontecer, tá? Trauma é mais descolamento prematuro de placenta em consequência de trauma, principalmente automobilístico. Os fatores de risco aí, em relação qual é o risco que eu tenho ou que o meu paciente tem em relação aos estudos, né? Em relação ao número de casos de tabagismo. O principal que a gente vê aí é a idade, né? O fator aí entre 20 e 29 anos. Uma incidência de 53%. Mas um primeiro fator de risco que aparece é o tabagismo. Depois, história de aborto espontâneo, aborto provocado, maior número de filhos ou alta paridade, idade acima de 35 anos, esse endométrio não está tão linear como deveria estar e tão vascularizado como deveria estar, idade acima dos 30 a 34 anos, voltando novamente, e entre os 20 e 29 anos, então a incidência é maior, segundo esse autor aí. Cesárea prévia, a incidência, uma cesárea, 1,18%, duas cesáreas, 2,53%, 3 cesáreas, 3,62% dos casos estudados poderão sim ter placenta prévia. Como é que é o quadro clínico? Qual é a clínica da paciente? Então, ela começa com sangramento presente em 90% dos casos, geralmente é no início do terceiro trimestre. Esse sangramento, a paciente não tem dor. Então, como é que é? Tem dor? Não. Teve sangramento? Sim. Qual é a cor de sangramento? É vermelho. Ah, mas é o primeiro episódio? Não. Teve uma semana que sangrou. Então, sangrou um pouco. E depois? Depois parou. Mas qual é a cor de sangramento? Vermelho vivo. Foi atendido regular? Sim. Foi atendido num pronto-socorro, onde ouviram o batimento cardíaco estava normal. E ele se repete. Então, sangra para, e não tem dor. O sangramento é vermelho vivo e o feto, na sua grande maioria, se encontra vivo, diferente do DPP, que o feto pode ir ao óbito. Mas a placenta prévia, se não cuidar, também vai ao óbito. Então, essa área aqui embaixo, né, pelo contato da apresentação, né, por exemplo, o feto começa a crescer no terceiro trimestre, a placenta está aqui, e pode forçar essa região aqui com as próprias contrações de Braxton Hicks, pode haver um pequeno descolamento placentar nessa região. Então, o sangue é vermelho vivo exterioriza. Sangra para.
sangue uma semana para, 2 dias, 3 dias para, depois volta novamente e assim por diante. E o feto se encontra bem, vivo, e a paciente fala que não sente dor, só tem sangramento. O diagnóstico pode ser feito pelo próprio exame físico, às vezes a gente consegue diagnosticar pelo quadro clínico e história da paciente, né? Pela anamnese, mas o bom mesmo é uma ultrassonografia, que vai avaliar o quê? A localização placentária. Não, isso é uma placenta prévia, total. Se continuar assim, quando chegar ao final da gravidez, com certeza, se for placenta prévia total, nós vamos resolver isso ou a senhora terá que resolver isso por cesariana, tá? Então, sangra para, sangra para. Sangue é presente em 90% dos casos, não tem dor, inicia no terceiro trimestre, sangue vermelho vivo rutilante e é de repetição. Por isso que eu falo, sangra para, sangra para, sangra para. No caso do DPP, o sangramento é único, tem hipertonia uterina e sangue uma vez só. Se você não resolver, você pode até perder o paciente, como a gente vai ver o quadro clínico do DPP. A gente vai ver as diferenças entre o DPP e a placenta prévia, tá? Então, a placenta prévia pode ter vários episódios. É sangramento vermelho vivo, de repetição, feto vivo, inicia no terceiro trimestre e hemorragia persistente, às vezes, pode persistendo presente, exteriorizando em 90% dos casos com vermelho vivo rutilante, diferente do DPP com sangramento de cor escura, tá? Pode acontecer. Professor, Oi? Aqui é o Felipe. A minha internet caiu na hora que você foi pedir a chamada e eu só coloquei agora. Tem algum problema? Não tem problema não, Felipe. E aí, Obrigado. tem visto parando essa lista de presença, ele corrige, analisa lá e vê. Eu mando aula para ele que confere a lista de presença. Eu peço a presença e o Aranda que entra no sistema para dar presença para vocês, tá? Ele tem todas as aulas Show, valeu. aqui. Assim que eu termino, eu envio para ele. Após Obrigadão, valeu. ter aqui, então ele sabe quem está presente ou não, quem entrou depois, ele tem acesso a isso. Ele sabe mexer no programa, ele até melhor que eu acho, creio eu, né? Não sei. Na verdade, acho que é o filho dele que ajuda ele lá. Mas eu aprendi também a mexer aqui e selecionar a lista de quem está presente, do número de pessoas. Por exemplo, no momento, nós temos 43 alunos, acho que a turma é um pouquinho maior. Você deve ter tido algum problema para entrar aí com a internet e não apareceram, né? Mas tem 43 lugares, na verdade são 42, o 43º sou eu. Então, esqueci que eu estava falando para vocês quando você perguntou da presença aí. Entenderam aí, então, placenta prévia qual o quadro clínico? Entendeu ou não entendeu? Ó, gente, quando vocês voltarem no período que vem, vocês vão estar no internato. Eu quero saber se vocês aprenderam isso mesmo, porque possivelmente eu vou estar com vocês no ambulatório e a gente vai ter aula prática lá. Então, presta atenção naquilo que a gente fala aqui, para não ficar comendo mosquito depois lá. Não é que a gente esteja remoto, não é porque está remoto, vocês não têm que estudar isso, não. Vocês têm que saber isso para a prova. E também para a vida, né? E a gente vai cobrar isso de vocês, com certeza, nas nossas aulas práticas. Então, se não entendeu, me interrompe aí e pergunta, tá? Vamos voltar lá. Então, o quadro clínico. Apresentações geralmente podem ser anômalas. O que é apresentação anômala? A apresentação mais comum é a apresentação cefálica, mas ele pode ser fórmico, é aquele feto que está atravessado, né? Fórmico ou transverso, ou de apresentação pélvica. E na placenta prévia, o BCF se encontra presente. A cardiotografia, é aquele exame daquela fitinha que a gente faz, que a gente vai cobrar possivelmente, vai ensinar, né? Porque não deu tempo, nas nossas aulas, a gente falou apenas remotamente, a gente vai ensinar nas aulas práticas da enfermaria, e a gente vai pedir a interpretação de um cardiotoque para vocês lá. Com certeza isso não vai faltar. Então, o BSF é presente, a cardiotografia minha é normal, o exame especular, no caso da placenta prévia, o colo vai estar fechado e eu tenho presença de sangue vermelho vivo, rutilante, um BCF audível. E no caso de placenta prévia, o toque deve ser evitado. Então, não fique fazendo toque em placenta prévia, você não piorar o quadro do paciente. Se tiver uma certa dilatação, você vai acabar descolando essa placenta. Então, é bom evitar o toque se tiver diagnóstico de placenta prévia, seja marginal ou seja placenta prévia total. Vai piorar o prognóstico. Então, a gente faz sim um exame especular nessa paciente e um exame ultrassonográfico. Tá bom? Então, novamente repetindo, né? Eu faço um ultrassom. Eu falei para vocês que eu posso dizer com a placenta prévia, com certeza, faço ultrassom morfológico entre 24 e 28 semanas.
com 28 semanas, eu quero saber se essa placenta é uma placenta prévia. Sim, ela é placenta prévia, ela está ocluindo o canal cervical. E eu repito, para ter um diagnóstico definitivo, com 36 semanas. Ah, sim, é uma placenta prévia total, está com 36 semanas. Avalie se essa placenta aderida à musculatura, se ela penetrou no miométrio, se tem sinal de acretismo placentário, como vocês viram com a foto anterior, né, um corte histológico, a placenta era prévia total, ainda além disso, ser prévia, ela invadiu uma estrutura do miométrio, no qual houve necessidade de fazer uma esterectomia. Tinha uma foto anterior aí, vocês devem ter visto. E a distância da localização da inserção placentária, geralmente, é menor que 2 centímetros da cicatriz da incisão cesariana. Na área de cicatriz, eu tenho menor vascularização. Por isso que ela migra, ela muda. Procure se implantar ou decidualizar, né, numa área onde haja melhor vascularização para nutrir esse feto. Nos casos de acretismo placentário, ninguém vai ficar perguntando isso para vocês na prova. Ah, o que é isso? É placenta acretante. Isso é foto de livro. E a placenta está aderida à musculatura, ao miométrio, né? Ah, é uma placenta acreta. Pode sair uma cesariana, posso às vezes conseguir tirar e não sobrar nada? Sim, às vezes a gente consegue. E não fica presa como uma placenta increta, que é aquela que invade toda a musculatura uterina, para cá, invadindo a musculatura uterina, né? Ou percreta, que às vezes até ultrapassa, né? Vai até a serosa do útero. Nesse caso, a indicação é esterectomia, não tem jeito, tá? No caso de placenta percreta. Placenta increta também é esterectomia, não tem como tirar. A creta a gente consegue, né, algumas das vezes. Quando não se consegue, não tem jeito. Ah, por que tira? Não deixa ali, não vai ser absorvido? Não. Vou ter uma infecção e possivelmente uma hemorragia profusa vai acabar terminando em esterectomia, tá? Então, número de cesariana em relação a acretismo em caso de placenta prévia. Então, quanto maior o número de cesariana, maior a probabilidade de eu ter um acretismo placentário com placenta prévia. Então, cesariana é fator de risco para placenta prévia em gravidez futura. Se tem 3 ou 4 cesarianas, uma quinta pode ser que a paciente venha a ter. Ah, isso pode não ter? Pode. Eu tenho um certo tempo que eu não vejo, olha que eu tenho operado bastante gente, tá? Então, bem como DPP, acho que eu tenho tido sorte, né? E sangra bastante no DPP, placenta prévia, na maioria das vezes, sangra bem também, e chegar a termo a gente tem que resolver. Se for sangue discreto, o tratamento pode ser conservador, como vocês vão ver o que a gente tem que fazer aí, qual é a conduta em cada um dos casos. Eu posso sim fazer uma ressonância magnética para eu fazer diagnóstico de placenta prévia, e aqui está a apresentação fetal, e eu posso ver se existe placenta prévia. Então, aí serve para fazer diagnóstico de acretismo placentário. Mas faz isso de rotina, de maneira geral, não se faz isso, ressonância magnética para gestante. A gente tem, que é bom e barato e funciona sempre, é o ultrassom. Agora, ultrassonografia é examinador dependente. Você depende do seu médico, do seu colega, ou da pessoa onde foi feita a ultrassonografia, para você saber se aquele exame é de qualidade ou não. Então, se você confiar ou conhecer o serviço onde foi feito o ultrassom, sim, realmente, você vai lá, olha a imagem, sim, realmente é uma placenta prévia. Tem colegas aí que colocam oliguraminia com uma imagem cheia de líquido, aí vem com laudo lá, oliguraminia, ILA 3. ILA 3 é uma oliguraminia severa, é pouco líquido. Aí você vai olhar a imagem no ultrassom e está cheio de líquido. Eu nem devolvo mais para essa pessoa o resultado, porque eu vejo que está tudo bem. Eu coloco feto vivo, coloco o peso, ele mediu direitinho. Ele pode ter se confundido na hora de laudar, mas se o paciente falar alguma coisa, falar, a senhora vai lá e procura o médico que fez o ultrassom, ele se confundiu aqui, ou é uma coisa ou outra, mas pela imagem, o que ele colocou, o índice que ele colocou está correto, ou o que ele escreveu que está correto, ele se confundiu na hora de colocar o índice aí. Tá? Então, a gente tem que saber que a ultrassonografia é examinador dependente. Depende da qualidade do ultrassonografista. Existe muita gente fazendo, muita gente boa, mas, como toda área, existe muita gente de qualidade inadequada trabalhando, né? Fazendo ultrassom. Então, eu conheço muita gente boa. Então, a maioria dos que eu conheço são bons. Aqui,
uma incisão, né, mostrando como que se abre. Às vezes a gente já vai fazer uma cesariana, e a gente corta só um pedacinho, a placenta está anterior aqui à apresentação, é uma placenta prévia parcial, né? E aí eu abri novamente em B, aí a placenta estava anterior à apresentação aqui, né? Em C, estava anterior, a gente enfia a mão, puxa isso aqui e entrar para poder achar a apresentação do feto e para poder retirar o feto. O que é vasa prévia? É o vaso que vem à frente, né? Que está à frente da apresentação, à frente do cordão umbilical. Vasos prévios à apresentação, vasos prévios à placenta. Então, a gente faz. Qual a conduta na vaso? Você está atrapalhando, minha tela está estranha. Então, qual a conduta? A gente faz entre 20 e 24 semanas um ultrassom morfológico, eu localizo a placenta, eu vejo a incisão de cordão, se eu tiver suspeita de vasa prévia, eu posso confirmar com 32 semanas. Lembrar que vasa prévia, se perfurar algum vaso desse, está prévia a apresentação aqui por toque, amniotomia, alguma coisa, vai ter hemorragia, e hemorragia do feto, né? Então, fatores de risco para eu ter vaso prévio à apresentação, a própria placenta prévia, que está lá embaixo, né? Placenta bilobulada ou sucenturiada é uma placenta que tem lóbulo a mais, lóbulo acessório. E quando se retira, por exemplo, não é o caso de placenta prévia, né? Mas em parto normal, se tiver uma placenta bilobulada ou sucenturiada, pode sobrar resto placentário. Um fator, eu não sei o que dizer essa sigla aqui não, gente. Vocês desculpem aí, tá? Realmente eu não está aqui na aula, eu não mexi. Eu lembro que fator de risco para inserção filamentosa de cordão, a gente já viu lá atrás. Se eu tiver placenta bilobulada ou sucenturiada, eu também tenho fator de risco para inserção filamentosa de cordão, é aquele cordão que falta geleia de Wharton e falta vasos que vão nutrir a própria placenta, pode levar a uma insuficiência placentária por deficiência de nutriente e de sangue, né? Então, falta a geleia de Wharton naquela região ali, aquele negocinho branco que tem no cordão umbilical. O cordão penetra o córion, o âmnio e penetra a placenta, em direção à placenta. Mas ele pode ter uma certa deficiência em vascularização. Então, é um fator de risco para inserção filamentosa de cordão umbilical. Tá? O diagnóstico pode ser feito com ultrassom transvaginal ou Doppler colorido. A gente pode, sim, fazer corticoide. Pode ser até 34 semanas, mas preferencialmente entre 28 e 34. Se houver necessidade, internação com 30, 34 semanas, se os pacientes vão ser grau de sangramento. E eu posso fazer cesariana entre 34, se ela for placenta prévia total, ou se eu tiver vasa prévia com placenta prévia, né? Idade acima de 37 anos com indicação clínica, ou seja, paciente com hemorragia com feto vivo, não vai deixar o paciente morrer de sangramento e essa placenta se soltar se ela entrar em trabalho de parto. O ideal é que ela tenha maior que 37 semanas ou igual a 37. Se tiver sangramento nessa fase, é tranquilo, o feto sai bem. Agora, fazer cesariana com 34 semanas, a gente faz com qualquer idade para salvar a vida do feto. Posso fazer com 30? Claro, posso. Vou deixar, vou perder o feto. Mas se tiver placenta prévia total, um sangramento abundante, sangrando muito, não tem jeito, a gente tem que interromper, né? Segura o período mínimo que você consiga lá para fazer um corticoide e resolve. Mas o ideal, a conduta, o melhor é acima de 37 semanas. Essa se eu tenho uma placenta prévia menor que 37 semanas, já está sangrando, tratamento pode ser expectante, sim. Interna a paciente, avalie o quadro hemodinâmico, peça um hemograma, peço plaqueta, peço um TAP, peço um PTT, peço um coagulograma, está estável, peço um ultrassom, faço uma cardiotocografia, feto em boas condições de vitalidade, feto está bem, parou de sangrar, segmento clínico, ambulatorial e semanal, corticoide por 48 horas até 34 semanas, ou seja, eu faço uma dose de corticoide hoje, por exemplo, 12 miligramas de corticoide hoje, mais 12 miligramas de corticoide amanhã. E acompanho a paciente, faço segmento semanal e oriento essa paciente. Então, ela está estável, né? E sei que é placenta prévia, mas oriento a paciente. O hematócrito está bom, não está sangrando mais, então o segmento é semanal. Agora,
Se ela tiver placenta prévia, tem mais de 37 semanas, ou está igual a 37 semanas, eu tenho um suporte no meu serviço, eu tenho um UTI neonatal que vai me dar suporte para esse feto, porque muitas vezes nasce feto com 36 semanas que não precisa de UTI neonatal, e nasce feto com 39, 40 semanas que vai precisar de UTI neonatal. Mas se esse feto, por exemplo, tiver uma idade gestacional maior ou igual a 37 semanas, eu fizer diagnóstico de placenta prévia e tem sangramento, a indicação, segundo a literatura, é de cesariana, tá? A gente resolve. Professor Caetano, Oi? eu fiquei com uma dúvida aqui. Repete. Em relação à vasa prévia, qual seria esse vaso e como que ele ficaria localizado ali? Ele não tem nessa aula, eu já dei essa aula na aula de pré-natal, não me lembro mais, inserção filamentosa de cordão e placenta prévia. Se eu não dei, será anal de puerpério patológico e fisiológico. É um vaso prévio, é um vaso que vem à frente da apresentação. Vou voltar lá no primeiro slide. Esse aqui, ó. Aqui, ó, não tem aí, mas isso aqui é inserção filamentosa de cordão. Vaso prévio, vamos supor que isso aqui fosse uma placenta prévia, ela está virada. Aqui é a parte fetal, eu tenho o core e o âmnio. A parte de lá, que não dá para ver, a parte vinhosa, é a parte que está aderida ao útero. E aqui está ao contrário, né? Isso aqui, a placenta prévia estaria aqui localizada em relação ao canal cervical e aderida à parede uterina. Aqui está o cordão umbilical, mas eu posso ter vaso prévio. Tem uma aula que, eu não lembro se eu já dei essa aula para vocês, ou vou dar essa aula para vocês. Esses vasos, eles ficam prévio à apresentação. Ficam aqui, são vasos de maior calibre. Então, numa miniotomia, por exemplo, o que é miniotomia? É quando você, aqui, ó, em cima lá, ó, a normal, inserção normal. Isso aqui é outra coisa, falando sobre inserção filamentosa. Deixa eu ver se vasa prévia aqui. Vasa prévia, tá aqui, ó. Vasos prévia apresentação, aqui, ó. Tá vendo aqui? Vamos supor que fosse uma placenta prévia total, cordão aqui, ó. Cordão umbilical, o vaso está prévio à apresentação. Se eu fizer uma miniotomia, o que é isso? Eu uso um instrumento com esse canal cervical dilatado para fazer um parto normal ou para ampliar, para que esse feto desça. Eu posso romper esse vaso do cordão. Então, vasa prévia são vasos prévios à apresentação, está à frente da apresentação. E a hemorragia, o sangramento que ocorre, é do feto e não é da mãe. Por quê? Porque eu rompi um vaso do cordão umbilical ali. Entendeu? Ah, tá. Eu entendi. São sempre vasos do próprio cordão umbilical que estão ali na Vasos do cordão frente. umbilical que estão à frente da apresentação. Ou da própria placenta. Por exemplo, aqui, ó, tem cheio de vaso. Se a placenta for uma placenta prévia, eu posso perfurar isso aqui. Tem um vaso prévio. Pode ser do cordão, porque o cordão está aqui, ó, e o vaso vai embora. Ó. Onde vai sangrar? Vai sangrar para fora aqui, ó. Cultura da vasa prévia. Então, pode romper. Por exemplo, eu quero perfurar a placenta. Eu não sei que tem vaso prévio à apresentação. Nesse caso aqui, por exemplo, eu entrei com a miniótomo e abri. O que eu vou ter? Vou ter uma hemorragia grande aqui. Começar a sangrar, não vai parar mais, porque eu perfurei um vaso aqui. E esse vaso aqui é uma placenta prévia marginal. Ó. Se fosse total, estaria ocupando tudo aqui. Ó. Nesse caso aqui, ela é marginal. Ela poderia ser, nesse caso, ela é parcial. Ela poderia ser marginal. Estaria um pouco para cá. Se fosse total, ela estaria ocupando tudo isso aqui. Então, se eu tiver uma certa dilatação e tentar abrir aqui, ou perfurar isso com uma miniótomo, eu vou ter uma hemorragia que vai se exteriorizar. Então, são vasos prévios à apresentação. Então, é um ramo do cordão que eu posso perfurar por amniotomia. Um ramo do cordão, um ramo maior. O cordão umbilical está lá em cima e vem com vasos prévios. Mas ele pode estar à frente ou perfurar? Sim, é um vaso prévio à apresentação. Beleza? Beleza, entendi agora. Isso ocorre quando você faz a amniotomia. A gente não faz isso de rotina, não. A gente tem no hospital um instrumento de plástico, tem um biquinho, parece uma pinça de dente de rato, só que ele é comprido, mas deve ter uns 20 a 30 centímetros. Tem um ganchinho, passa assim um espéculo, introduz ali no canal cervical, protege com a mão para não prejudicar o feto e perfura para romper a bolsa. A finalidade de tentar, em 8, 9 centímetros, que a apresentação desça, né? Um pouco mais. Não se faz de rotina porque tem risco de infecção e tem risco de a gente lesar esses vasos aí. Mas, às vezes, quando necessário, a gente faz. Não se faz de rotina a miniotomia mais, tá? Antigamente a gente fazia. Hoje, às vezes, rompe até sozinho na hora. Ah, não perdi água, meu parto foi seco. Lógico que rompeu a bolsa na hora de nascer, né? E, às vezes, existe um parto impelicado no qual nem rompe, a bolsa sai íntegra, né? Então, antigamente a gente fazia isso para quê? Às vezes a apresentação está em plano zero aqui, eu sinto que tem líquido aqui,
que a bolsa está aqui, isso aqui está tudo dilatado, está com 10 centímetros e não desce. Ah, mas parece que a passagem é boa, não tem mais colo, esse colo desapareceu, ele se incorporou à superfície aqui, então o colo está aberto, né? E aí eu vou querer romper para que ele desça, para tentar descer. Se não descer, dependendo da situação, vira cesariana. Não é porque placenta prévia é parcial para fazer cesárea, mas é porque o feto não desceu ou qualquer outra situação. Então, eu rompo a bolsa na tentativa dele descer um pouco mais, já está tudo dilatado, e aí você acaba encontrando um vaso aqui, você acaba causando uma hemorragia. Cultura da vasa prévia vai causar sangramento. E é comum inserção filamentosa de cordão ter vaso prévio. Tranquilo? Beleza. Falou. Não sei onde eu estava, agora tem que achar. Essa aula eu vou mandar para o e-mail de vocês depois. Acho que eu mandei da semana passada já. Acho que eu não mandei do 7º período, porque eu não tive tempo ainda. Que eu falei, que já falei. Conduta a gente já falou, né? Maior que 37 semanas ou igual, cesariana, menor que 37. Dependendo da situação, das condições hemodinâmicas da paciente, o tratamento é conservador, tá? Faço corticoide, se tiver menos que 34 semanas, fazer corticoide depois de 34? Não, eu não tenho indicação. Corticoide é feito até 34 semanas, tá? DPP ou descolamento prematuro da placenta. Como o próprio nome diz, descolamento prematuro de placenta ou DPP é a separação intempestiva da placenta antes do nascimento do feto e após a 20ª semana de gestação. Então, a gente está falando de hemorragia da segunda metade da gestação. Vocês já tiveram da primeira metade, que é aborto, prenese ectópica, a Orana falou isso com vocês, né? Mola, aqui faz parte da segunda metade. Então, a gente está falando sobre DPP. Então, separação intempestiva da placenta antes do nascimento do feto, após a 20ª semana completada. Então, de que maneira? A separação abrupta da placenta, né, antes do nascimento do concepto, com gestação ou com gravidez acima de 20 semanas. A incidência varia de 0,5% a 1%, representa em torno de 30% dos sangramentos no 3º trimestre, tem grande influência na mortalidade, tanto materna quanto fetal, materna em consequência da hemorragia e da CIVD, caso ela não procure tratamento adequado. É lógico que essa incidência de 1,2% vai depender da região em questão onde o paciente esteja, né? Vivendo um bom centro, é lógico que isso não vai acontecer, né? Procurar logo atendimento e vai resolver o problema. Então, mas a mortalidade pode chegar em até 2%. E a morbidade e mortalidade fetal varia, né? De 15% a 20%. E, como eu disse, em alguns casos pode chegar até 40% a mortalidade fetal. Por quê? Porque a placenta descola tudo. Se a placenta descolar, não tem jeito. Soltou a placenta, o feto vai a óbito, né? E evolui com dor, hipertonia uterina, a dor é súbita, lancinante. O sangramento, 80% dos casos, não exterioriza, tá? Então, é a separação abrupta da placenta. Separou, tem jeito. Se descolou, o feto vai a óbito, tá? E ainda pode ter uma apoplexia útero-placentária com infiltração desse útero, levando a um útero chamado útero de Cavalieri, ou Cavalieri. Onde ocorre isso? No DPP, que geralmente evolui com hipertonia uterina, quadro clínico, e hipertensão arterial sistêmica, comum em paciente hipertenso. A incidência, né, voltou lá, está repetindo, de 0 a 5 a 1%, 15 a 20% de morte perinatal, está igual no slide anterior, eu creio, tá? 15 a 20% de morte perinatal, podendo chegar até 40%, dependendo da região onde o paciente estiver, e do tempo que ela levar para ser atendida no hospital. Os fatores de risco, como eu disse, pré-eclâmpsia, então hipertensão. Pré-eclâmpsia, pressão acima de 14/90. Já tiveram isso, eu acho. Fernando deu isso para vocês. Se não deu, vai dar. Então, fatores de risco, pré-eclâmpsia, idade materna menor de 20 anos. E eu tenho, o que eu tenho na placenta aqui? Eu tenho um coágulo reto placentário. Essa parte placenta normal, da forma verdadeira cratera aqui placentária, com formação de coágulos. Então, esse forma um hematoma reto placentário que irrita a musculatura do endométrio. Começa a irritar, aquele fator vai levar uma contração, uma hipertonia uterina. O que é hipertonia? Contração excessiva dessa musculatura uterina. E vai descolar cada vez mais esse tecido. Se descola, vai formar um hematoma, uma cratera, um coágulo, e vai soltar a placenta. E vai ocorrer uma infiltração uterina.
A paridade influencia geralmente em múltipla, a maior risco. História prévia de descolamento prematuro de placenta. Essa foto aqui é do Zugaib, tá? O tabagismo, como sempre, está envolvido em diversos fatores. A cocaína ela causa uma vasoconstricção nesses vasos placentários. A própria vasoconstricção pode levar a uma hipertonia, e é isso ainda levar a um descolamento prematuro de placenta. O tabagismo, o que ele causa é a diminuição na oxigenação local, acaba causando um problema aí pelo excesso de nicotina. A gravidez gemelar ocorre quando que eu vou ter um descolamento? Se eu tenho um parto normal e um útero de 45 centímetros, por exemplo, então eu tenho 2. Aí nasceu o primeiro. Quando nasce o primeiro, é igual uma bola que você esvazia. Então você tem aquele volume grande de 45, ele cai para 25, 30. Eu estou esperando nascer o segundo. E com isso já descolou primeiro a placenta, eu fico esperando. E aquela área que onde estava dele da placenta já diminuiu, ela tende a retrair e o útero tende a contrair. Só que naquilo que ele contrai, a retração brusca e a diminuição rápida do volume uterino pode sim levar ao descolamento da placenta do segundo gemelar. Por isso que gemelar é fator de risco. Mas o fator de risco quando? Geralmente é no trabalho de parto ou quando sai o primeiro feto, né? E eu tiro a placenta e depois disso o segundo pode sim vir a sofrer um episódio de sangramento. Após a saída vai ter sangue e aí pode ocorrer o descolamento da placenta, no caso, por descompressão brusca uterina, após a saída do primeiro gemelar, tá? Então, sempre está ligada a hipertensão arterial crônica ou ainda a pré-eclâmpsia, uso de cocaína ou uso de qualquer droga que cause, né, vasoconstricção, a própria diminuição de líquido amniótico, que pode causar oligodamnia. A compressão funicular, se eu tenho compressão de cordão, compressão funicular, essa oligodamnia, pode levar, sim, a uma insuficiência placentária, insuficiência fetoplacentária, por compressão de cordão. Se eu tenho pouco líquido, esse cordão pode ser comprimido pelo próprio feto em relação ao útero. Se eu tenho um cordão comprimido, eu passo menos nutriente, menos oxigênio desse feto. E, além disso, a oligodamnia ocorre quando eu tenho perda de líquido ou, por algum motivo, não está produzindo líquido. E essa oligodamnia vai levar a uma diminuição do volume da cavidade. Vamos supor que eu tinha uma normodamnia, eu tinha bastante líquido, rompeu a bolsa e o útero retraiu. Se ele retraiu, ele vai diminuir. Quando ele diminui, a placenta pode descolar em algum local. Então, a oligodamnia, em consequência de uma amniorexia, pode ser, sim, fator de risco para descolamento prematuro de placenta. Infecção, coriamnionites pode levar a isso. Está repetindo novamente aí, né? Hipertensão crônica. A amniorexia prematura está ligada à oligodamnia, igual eu expliquei para vocês. Descompressão brusca da cavidade uterina. Se eu tenho uma descompressão, eu posso sim ter uma área de descolamento. No caso gemelar, após a saída do primeiro gemelar, também vai ter uma descompressão brusca e pode descolar. O tabagismo, pela vasoconstricção localizada e pela falta de oxigênio local. Idem para a cocaína. Idade materna e paridade, é mais comum na grande múltipla, né? Pré-eclâmpsia moderada e grave, não sei porque o mesmo slide está repetindo, mas tem lá em cima e tem embaixo novamente. Mas está aí, eu não mexi, deixei do jeito que foi me passado, que o Aranda me enviou a aula, porque quem dá aula para vocês, essa aula sempre quem deu foi ele, tá? Essa aula era dele e a minha aula seria outra, né? Mas tudo bem, essa aula é ele que me passou. Então eu não mexi aí. Fator predisponente, novamente, hipertensão arterial sistêmica sempre como principal fator, ligado à pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, traumatismo sobre o abdômen, principalmente trauma. O paciente caiu, caiu de que jeito? Caiu sentado, não tem problema, o líquido protege. Caiu de barriga, bateu a barriga, ou sofreu um trauma, por exemplo, automobilístico. Não tem jeito, né? Vai descolar a placenta, vai ter uma hemorragia. Uma época, alguns anos atrás, eu era estudante de medicina ainda, eu vi um acidente com uma grávida na estrada. Mas a paciente já tinha ido ao óbito, tinha muito sangramento e, assim, tinha fratura, gestação em final de... Enfim, eu sei que eu parei no lugar lá onde isso aconteceu, na estrada, voltando para São Paulo, e foi um trauma automobilístico, um trauma no volante. E a placenta descolou, não sei porquê, era muito sangue que havia, e, enfim, trauma sobre o abdômen, não teve como fazer nada. O paciente foi a óbito no local, tá? Eu, de curioso, fui xeretar lá como estudante de medicina, a gente contar no início da faculdade,
A gente compra adesivo, compra camiseta, compra tudo para dizer que aqui é médico. Depois que a gente está no terceiro, quarto, quinto ano, a gente corre dos outros. Tira os adesivos para não falar que não é médico, vira o contrário, né? Mas eu tinha isso no início. Eu falava que eu era estudante de medicina, já sabia tudo, sabia nada. Estava no terceiro ano. Nem hoje a gente sabe, acho que sabe, né? Mas nem adesivo, nem nada. Mas eu tinha muito. Então, igual todo mundo tem. Quando a gente começa, é um sonho de todo mundo, né? Então, por isso que a gente é médico. Mas vamos lá para o que interessa. Então, traumatismo eu parei e a vida escolar da placenta. Por acaso, o abdômen da paciente estava todo aberto e foi um trauma tão verídico que eu nunca mais esqueci daquilo. Na grande multípara, DPP anterior tem grande probabilidade muito maior, né? Hiperestimulação uterina com ocitocina. Ocitocina é aquele medicamento que a gente usa para fazer o útero contrair, às vezes, se tiver uma hipotonia uterina no parto normal ou na própria cesariana. Tem gente que faz, não se usa isso mais, né? Mas eu, quando era estudante, acadêmico ainda, eu conheci um cara que falava assim, faz um foguinho, maior risco de ruptura uterina e de levar uma hipertonia uterina, fazer ocitocina direto venoso. Não se faz isso. Ocitocina, se tiver que fazer, é diluída em soro, em 500 ml, uma ampola tem 5 unidades. É o que a gente faz. Não faz isso direto, não, porque isso é iatrogenia. Você pode romper o útero dessa paciente. Você pode fazer uma hiperestimulação uterina, vai contrair muito. Vai ter, por exemplo, se ele tem um trabalho de parto, em média, 50 milímetros de mercúrio, vai para 80, 90, 100 de pressão, com muita pressão em cima do útero. Ou ele rompe, ou descola a placenta pela hiperestimulação. Ah, mas é só a ocitocina que causa isso? Não. O DPP faz parte da fisiopatologia do DPP. Tem uma hiperestimulação. A dor é súbita, lancinante e tem hipertonia uterina. Então, tem muita dor. Como é que é o útero? Quando você palpa o abdômen do paciente, é como se você batendo na mesa. O útero é duro e lenhoso, né? Duro e lenhoso e hipertônico. Mas a ocitocina pode sim fazer uma hiperestimulação. Lembrar sempre, se algum dia vocês botarem ocitocina em um paciente, ela age em 30, 40 segundos, você pode abrir aquele soro todo para ver se está funcionando. Ah, contraiu, 30, 40 segundos, está funcionando, diminui a infusão. E depois de 2 a 3 minutos, ela é degradada por uma enzima chamada ocitocinase. Se você fechar o soro, se for a hiperestimulação sua em consequência da ocitocina, o paciente vai parar de reclamar de dor, porque você fechou o soro, não vai doer tanto mais quanto estava. Então, diminui a infusão de ocitocina que vai melhorar. Tá? Diabetes com vasculopatia, brevidade de cordão, é cordão curto. Se eu tenho um cordão curto e por um movimento brusco desse feto, o próprio feto pode vir a descolar essa placenta por movimentação brusca. Então, brevidade de cordão ou cordão muito curto é fator de risco. A própria desnutrição materna também pode levar ao descolamento. Na maioria das vezes, evolui com hipertensão, né, em 50% dos casos. A pressão diastólica geralmente é maior que 9/5. Fatores mecânicos tais como traumatismo estão envolvidos, repetindo aqui, cordão curto ou brevidade de cordão, torção do útero gravídico, retração uterina intensa, tais como no parto gemelar, você tirou um feto, ficou o segundo, retraiu, a placenta vai descolar, hipertensão de veia cava superior, aqui ó, um DPP com hemoâmnio, o sangue cai aqui para dentro, ele fica meio avermelhado, meio acastanhado, e às vezes quando exterioriza, sai meio vermelho, um vermelho meio amarronzado, né? Então ele mistura com líquido amniótico aqui, é o chamado hemoamnion. A placenta circunvalada e necrose da própria decídua basal por fumo. Então, a decídua basal é a área onde está se implantando, onde implanta a placenta, onde ocorre a decidualização, a área de implantação placentária. Pela deficiência de nutrientes, pela falta de oxigênio, eu posso ter uma necrose nessa decídua basal, né, no caso do tabagismo, e vai haver uma área de descolamento, vai irritar essa própria parede aqui, e com isso, essa irritação vai começar a formar um coágulo retroplacentário, forma-se uma cratera, e aquilo vai aumentando, aumentando até descolar. E às vezes a própria hipertonia ou a contração, a pressão que o útero exerce sobre isso aqui, rompe a bolsa, mas já caiu o sangue para dentro, rompeu a bolsa aqui em cima, e aqui ainda não, aí rompe aqui. O que acontece? A saída desse líquido amniótico de cor vermelho, meio que acastanhado. A gente consegue ver isso às vezes no atendimento em pronto-socorro, né? Então, ele é de cor escura. Forma-se, então, o que eu acabei de dizer para vocês.
um hematoma retroplacentário, como descrito aqui, ó, atrás da placenta, 80% a hemorragia exterioriza, 20% dos casos hemorragia oculta, tem-se hemoâmion. O que é hemoâmion? É líquido amniótico misturado com sangue, né? Então, hemoâmion, rompe lá em cima e mistura o líquido com sangue. E eu posso ter a pior coisa que ninguém quer, um negócio chamado útero de Covalar ou Cavalier, que é a apoplexia útero-placentária. Em um útero, a gente tem a foto aí, ele fica preto, enegrecido, mas tem carvão dentro dele. Às vezes é necessário fazer esterectomia, mas a gente às vezes consegue dar jeito com massagem, ocitocina, misoprostol via retal para que ele útero contraia, e uma sutura chamada de Belinche, que tem uma foto aí na frente. A foto não é minha, foto que eu tirei esses dias de um Belinche, quebrou meu telefone, eu não tinha passado para cá, não consegui mostrar, mas foi de uma paciente que eu operei esses dias aí. Eu vi isso aí, não foi útero de Cavalier, foi hipotonia uterina, mas no útero de Cavalier é mais ou menos semelhante, o útero não contrai, tá? Então a gente tem um infiltrado, útero placentário, fica preto, enegrecido, consequência do próprio hematoma retroplacentário. E ele não contrai. Tem necrose tecidual e, às vezes, tem que partir para a esterectomia. Às vezes, não necessariamente. Tá? Então, em medicina, nem sempre, nem nunca, porque o doutor falou, mas o doutor não está aqui. É na minha mão, eu que tenho que resolver e decidir, mas só tenho um filho. É melhor eu tirar do que eu perder o paciente. Então, às vezes, a gente tem que tomar atitude e responder por elas depois, né? Então, assim, nesse caso, fazer, sim, uma esterectomia se for necessário. Mas existem outras medidas que a gente pode tentar antes de fazer uma esterectomia, como vocês vão ver aí. Pode evoluir com alteração renal por hipovolemia, por hemorragia, em consequência da perda sanguínea, então, necrose cortical aguda, e levar ainda a coagulação intravascular disseminada pela hemocoagulação. Perdeu sangue? Sim, está perdendo. O organismo não sabe. Tem que coagular, tem. Começa a ter consumo de fator de coagulação. Aí a gente transfunde esse paciente, ele começa a hemolizar, faz hemólise, porque perdeu sangue, você transfundiu. E aí você começa a ter alteração de enzima hepática, ele pode evoluir em momentos de LDH, faz hemocoagulação e evolui para coagulação intravascular disseminada, podendo levar ao óbito dessa paciente. Aqui é uma necrose cortical aguda em consequência de uma peça de anatômico, né, um peça de disco patológico, em consequência de uma hemorragia, né, por falta de volume de sangue, então necrose cortical aguda, consequência da hemorragia, o paciente sangrou muito e necrosou tudo, e levou uma CVD ainda. Então, provavelmente, se a gente tem a peça, teve necrose cortical aguda, evoluiu para CVD, se a peça está aí, a paciente foi a óbito, né? Então, o quadro clínico tem uma hemorragia e coágulo onde? Retoplacentar, onde é atrás da placenta, igual vocês viram ali atrás da fotinha, aquela foto anterior. Pode evoluir com hemônio? Sim. Uma porcentagem exterioriza, outra não. E geralmente a característica do sangue é de cor escura, tá? Na placenta prévia o sangue é vermelho vivo. Então tem lesão tecidual com liberação de tromboplastina. Por quê? Porque está perdendo sangue. Estou tendo lesão tecidual. Essa lesão tecidual, essa tromboplastina, cai na corrente sanguínea. Tem consumo de fator de coagulação em consequência de quê? Tem um sangramento, eu tenho hemorragia, então começa a perder o quê? Fibrinogênio e plaqueta, que está tentando coagular. Mas ele começa a coagular, ele não sabe até o limite que ele tem que coagular. Ele faz uma coagulação intravascular, começa a coagular tudo. Faz uma coagulação intravascular disseminada, faz uma lesão visceral e necrose renal, igual vocês viram lá, necrose tubular aguda. E com isso, o paciente na CIVD, caso não seja corrigido a tempo, né? CIVD eu já vi paciente sair, mas já vi paciente que foi a óbito, não na minha clínica, não na minha enfermaria por CIVD. Teve um que eu suspeito que eu vi uma vez, que tenha sido por isso, mas não sei o que aconteceu, não foi comigo, foi com outra pessoa. Foi a óbito também, e algumas pessoas disseram, não foi no serviço onde eu trabalho hoje, foi em outro local, já tem muito tempo. Então, é triste esse quadro. O paciente, se você não cuidar direito, CVD é igual morte materna ou morte do paciente, caso ele chegue a esse quadro, tá? Não por DPP, qualquer coisa que leve a CVD, né? Existem outras patologias que podem levar a CVD, levar ao óbito da paciente. Aqui, de novo, ó, um hematoma retroplacentar, começa a descolar e fica atrás,
uma porcentagem desse hematoma exterioriza, eu tenho quadro clínico, dor súbita e lancinante, descolamento intempestivo da placenta, pode evoluir com hemoâmio, o sangue vai cair para dentro da cavidade amniótica, né? Vai misturar sangue com líquido amniótico. Então, eu vou descolar toda a placenta, nesse caso, se descolou tudo. O feto foi a óbito, o sangramento se exterioriza. O sangramento geralmente é de cor escura, dor súbita e lancinante, descolamento intempestivo de placenta, hipertonia uterina, e vai depender. Aí é a classificação, depende dos graus de descolamento. O grau 0 a gente vai ver como é que é, grau 1, grau 2, e o grau 3 que varia em A e B. Então, são 4 graus. A gente avalia o grau de descolamento de placenta. Se você fizer diagnóstico rápido, nem toda paciente que tem DPP vai fazer CVD, nem toda paciente que tem DPP, o feto vai morrer. Então, por isso que a gente está ali, para atender e dar o tratamento adequado que o paciente merece naquele momento que chega, né? Então, a conduta tem que ser ativa no DPP. Um feto vivo. Se o feto estiver morto, vai depender das condições hemodinâmicas da paciente e o tempo que esse feto foi a óbito, né? Então, 80% dos casos do DPP, eu tenho a área de decíduo, o cordão umbilical, a placenta, a área de placentação, né, decidualização, e então eu vou ter uma hemorragia escoando. 80% dos casos, exterioriza sim. 20% dos casos, ela não exterioriza, vai irritando, vai escolando tudo, né? A dor é súbita, subitânea não, é súbita e lancinante, dor abdominal súbita e lancinante, o paciente grita de tanto que dói, tá? O sangue que exterioriza aqui é vermelho vivo, é vermelho escuro, e o episódio, eu falei que na placenta prévia, sangra para, é recorrente. No DPP, o sangramento é único. Então, sangra uma vez só. Se você não resolver, pode perder o teu paciente, além de perder o feto primeiro e a paciente vai junto, né? Então, dor abdominal súbita e lancinante, hipertonia uterina, hematoma retroplacentário, 80% das vezes exterioriza, ocorre geralmente no terceiro trimestre, e o episódio é único, dor súbita e lancinante, útero duro e lenhoso. Tem livro que diz isso, útero duro, você coloca a mão, é como se você estivesse colocando em cima de uma madeira. Por isso que diz assim, útero duro e lenhoso, pela própria hipertonia uterina. Pode fazer heterogenia? Sim, a gente já falou atrás, fator de risco. O uso excessivo de ocitocina. Botei ocitocina, fiz hipertonia uterina, escolhi a placenta, tá? Então, é iatrogênico. Pode fazer heterogenia, sim. Aqui, síndrome de Sjögren é quando você tem uma hemorragia, você tem necrose das artérias hipofisárias, né? Então, vamos supor que você tem um DPP, ela teve um choque hipovolêmico, ela sangrou bastante, eu vou ter uma síndrome de Sjögren, vou ter necrose hipofisária, de artéria hipofisária, em consequência da hemorragia uterina que aconteceu. Então, eu tenho choque hipovolêmico, daqui a pouco... gente, tá bom, já vi quantos tem aqui. Onde eu vou ler com CVD, aumento. Falar aqui, me perdi, subsídio. Necrose de artérias hipofisárias e consequência de hemorragia uterina ou hemorragia no parto. Pode evoluir com CVD. Então, vou ter alteração a nível de hipófise, necrose de artéria hipofisária pós-parto, e posso ter a síndrome da célula vazia, hipófise menor do que o esperado. E o espaço aqui da hipófise, ele é preenchido por líquor cefalorraquidiano. A paciente, em consequência dos hormônios LH e FSH, que é produzido pela hipófise, esses hormônios podem não estar sendo produzidos adequadamente, e com isso, essa paciente pode ter, sim, amenorreia, ela não vai produzir prolactina, ela pode evoluir com insuficiência suprarrenal, e, além disso, por alteração a nível de hipófise, em consequência dessa hemorragia, ela pode ter, sim, um hipotireoidismo. De novo, repetindo, quadro clínico, dor súbita, sangramento e hipertonia uterina, dor súbita e lancinante, dor abdominal com sensibilidade aumentada, sangramento abundante, escuro com coágulo, então sangra bastante. BCF pode estar audível ou não, ou ter presença de DIPS, né? 2 ou 3, que indica sinal de sofrimento fetal com bradicardia. A paciente, né? No caso da paciente, taquicardia, sudorese, e taquipneia, e variação nos níveis pressóricos. A princípio, ela pode evoluir sim com hipertensão e depois com hipotensão
materna, tá? Aqui, um cardiotoco normal, no caso de DIP1, um parto normal, eu tenho a contração uterina por reflexo vagal, eu presto atenção aqui, ó, contraiu o útero, aqui é a contração uterina, caiu a frequência cardíaca. Isso é fisiológico. Contraiu o útero, caiu a frequência cardíaca. Opa, vou voltar. Caiu a frequência cardíaca. Isso é fisiológico. Já no DIP2, o DIP variável, independente da contração, o útero contrai e a frequência cardíaca demora um certo tempo para recuperar. O útero contraiu aqui, ó, demorou. E ficou, não estava nem aí, né, para contração. Né? Tá igual os alunos aqui, estou vendo que só tem 36, quero ver a prova, viu, gente? Essa coisa ser igual a outra. 38 alunos na sala. Então, espero que vocês estudem isso, tá? Eu não estou dizendo que a prova vai ser difícil, nem que vai ser fácil, mas eu espero que vocês estudem, porque só tem pouca gente na sala. Uma turma de 70, 38, 37 pessoas assistindo. Deve saber tudo de DPP e de placenta prévia. Quero ver na prática como é que vocês vão sair. Não estou ameaçando ninguém, não. Quem sou eu para fazer isso? Estou dizendo para vocês estudarem. Peguem o livro e leiam, tá? Então, o DIP2 é isso aqui, ó. Contraiu, demorou um pouco para recuperar. Contraiu, demorou um pouco para recuperar. Tá? Vocês vão aprender isso na aula prática. Então, quadro clínico, hipertonia, pode evoluir com óbito fetal, pulso paradoxal de bueiro, geralmente evolui com hipertensão e toxemia. O coágulo é retoplacentar, está repetindo, ausência de patologia, né, em 50% do exame, então o paciente não tinha patologia, às vezes, nesse histopatológico, mas ela tem uma cicatriz aqui que a gente consegue ver no exame de ultrassom. E eu vou afastar o histopatológico, a ultrassonografia afasta o diagnóstico de placenta prévia. Então, 20% hemorragia oculta e 80% sangue se esteriliza, se extravasa e o sangue é de cor escura, tá? Quando o sangue cai aqui para dentro, a gente já viu lá atrás, eu vou ter hemoamnion, ou esterilização desse sangue com um descolamento total da placenta, com hemorragia de coloração escura. Então, hemorragia oculta, perda sanguínea, fica restrita ao que? Ao espaço retoplacentário, não ocorre sangramento vaginal, invade o miométrio. Quando isso acontece, eu tenho uma infiltração, o útero fica de cor azul e violácea, é o chamado útero de Covalier. Pode ocorrer ruptura alta de membrana, com passagem do sangue, como vocês viram anteriormente na foto, né, para a cavidade uterina, levando ao hemioamnion. O líquido é vermelho e acastanhado e ele se esteriliza. Aqui um hematoma retroplacentário, forma uma placenta em cratera, forma verdadeiros buracos aqui, tá? Com necrose dessa região. Esse necrose aqui vai levar o útero de pela própria infiltração, ó. Fica de cor violácea, né? Então, invade o miométrio, útero de cor azul e violácea. Novamente, aqui, isso é pesca. Quando a gente tira, quando a gente opera os pacientes, o que a gente vê é isso aqui, né? Então, é um hematoma retoplacentário, a cor é escura, e forma algumas áreas de cratera na própria placenta, com coágulo. E essa parte que está escura aqui também fica no útero, como vocês vão ver. O útero fica de cor escura, meio que achocolatado, preto, a parte inteira parece ter um carvão grudado, e ele não contrai muito bem às vezes. Então, eu tenho hemorragia da decídua, né? Vocês viram que é a parte onde a placenta se insere. Então, vou ter verdadeiras crateras nessa área placentária no próprio útero. Então, o descolamento, o hematoma retroplacentário, vai invadir a placenta e formar crateras, né? Então, esse é o aspecto macroscópico da placenta, no qual a gente consegue observar as existências de hematoma, como vocês viram na foto anterior. Novamente, né, hematoma retroplacentário, a partir do descolamento, eu tenho uma parte placenta e eu tenho um hematoma aqui gigante, né? Apoplexia uteroplacentária, quando ele não corre, isso aqui é um útero de Covalier, então quando ele não corre, não, quando ele não contrai, ele fica infiltrado, né? Tá preto, isso aqui é um útero aberto, ó. Fica parte de coágulo, parte de placenta, a gente não consegue tirar direito, porque descolou, a gente limpa bem isso aqui, para poder fechar. Aqui a pessoa parece que fez, abriu, sei lá que corte é isso aqui, tá? O corte está mediano, ele abriu o outro numa incisão mediana corporal, abriu aqui era embaixo, né? E abriu uma incisão mediana em cima aqui, ó,
está tudo grudado. Então, ele tem uma infiltração. Aqui um útero de Covalier, outro infiltrado, comum aonde? No DPP. O útero não contrai, ele fica de cor escura. Aqui, de novo, ó, todo infiltrado, preto. Isso é um procedimento chamado de cintura de Belinche. E além das ocitocinas, do misoprostol, que a gente pode fazer para salvar o útero dessa paciente ou para tentar contrair esse útero. Se não tiver jeito, em último caso, é esterectomia. Aqui, novamente, um útero infiltrado, de cor azulada, né? A parte interna fica assim, escura, cheia de cratera, como a própria placenta, ele fica bem preto, bem escuro. E depois ele não contrai direito, tá? Novamente, um útero de Covalier, coloração escura, né? Ele fica meio que acastanhado do lado de fora, e dentro ele fica de coloração enegrecida, fica escura. E vocês podem prestar atenção, porque ele tá grande. Após a retirada do feto, ele não está contraindo. Então, se ele não contrai, a gente faz massagem. Pode-se usar ocitocina nessa região marcapasso uterino, é do lado da trompa. Então, eu tenho inserção da trompa. A gente pode fazer ocitocina intracornal, que a gente diz, né? Corno uterino. Então, a contração sai daqui para baixo, né? De cima para baixo. Então, se eu fizer isso, posso fazer ocitocina aqui sim. Misoprostol via retal até 1 grama. E, lógico, se tiver hipertensão, eu não vou fazer metilorgonovina. Existe outro procedimento na tentativa de salvar o útero, que é uma sutura de Belinche. Eu queria colocar uma minha, que está mais bonita aqui. Essa aqui não está feia igual essa foto que me deram, né? Mas meu telefone quebrou onde está a foto que tinha me passado. Isso é uma sutura até que com Vicryl, parece a minha azulada aqui, ó, embaixo, tá? O Belinche você entra por baixo aqui, transfixa, cuidado para não pegar a alça lá atrás, sai com fio absorvível, vai por trás do útero, volta para cá, amarra aqui, entra de novo com um novo fio cromado, transfixa lá por trás, cuidado com a alça lá atrás, você transfixa o útero por trás, vai puxar o útero, puxa o útero, vamos supor que isso aqui esteja o útero. Entrei, aqui é porção anterior, aqui é posterior. O que eu tenho aqui? Posso ter alça. Eu vou entrar daqui para lá, a agulha vai sair aqui, eu vou puxar e vou amarrar na frente. E às vezes fica bem frouxo, a gente pega e faz igual a linguiça, né? Amarra um fio aqui para apertar um pouco mais. O ideal é pegar mais aqui, ó, próximo às artérias arqueadas, nessa região aqui, ó. Passar mais para esse lado, isso aqui ficou muito para dentro. Mas isso aqui é uma sutura de Belinche na tentativa de salvar um útero. Isso aqui é quando o útero não contrai, mas pode ser feito sim no DPP. E se ele contrair, beleza, você não perde o útero. Mas se não tiver jeito, a gente pode sim fazer esterectomia caso não contraia, tá? O ideal é que passe por aqui o fio, mais aqui e mais aqui. Depois, quando fica frouxo, a gente vai apertar isso aqui. Ah, tira isso depois? Não. A gente usa um fio absorvível, um cátigo cromado, que absorve sozinho. A finalidade disso aí é salvar o útero do paciente quando o útero não contrai. Aqui, verdadeiras crateras, né, formado por um DPP. De novo, repetindo o hemômio. Os graus, está faltando o grau 0. Grupo 2? Deixa eu ver. Não está o 0? Não tem. Existe 4 graus. O grau 0 é imperceptível, né, é assintomático. O diagnóstico é dado por histopatológico, está faltando slide, tinha grau 0. Grau 0, o diagnóstico é dado por histopatológico. O grau 1 já tem sangramento, mas o feto é vivo, é viável. Sangramento discreto, grau 1. O grau 2 é moderado, hemorragia vaginal, dor abdominal intensa, hipertonia. Pode ter sofrimento fetal visto ao cardiotópico, então tem hipertonia uterina. O grau 3 é grave, eu já tenho mais de 50% da área placentária descolada, tem óbito fetal, e o grau 3 divide em 3A e 3B. 3A sem coagulação intravascular disseminada e 3B com coagulação intravascular disseminada. Lembrar que está faltando um slide aqui, é o grau 0, que é assintomático, o diagnóstico é feito por histopatológico. O grau 1 é discreto, o diagnóstico é clínico, o feto sai bem e vivo. O grau 2, hemorragia vaginal, dor abdominal intensa, hipertonia uterina e sofrimento fetal. Cesariana de imediato, porque o feto está vivo, tá? O grau 3 tem óbito fetal. Vai fazer cesariana? Depende das condições hemodinâmicas da paciente e a situação daquele momento, tá? Possivelmente cesariana. Diferença, deixei um resuminho no final aqui para vocês não esquecerem. Qual a diferença de placenta prévia para o DPP? Placenta prévia é insidioso, abrupto, lancinante. O DPP, placenta prévia é insidioso, sangra para, sangra para. O DPP, então, é súbito, né?
a dor é lancinante, então tem apoplexia útero-placentária. Na placenta prévia, não tem dor. Aqui a dor é forte, não é nada de implantação da placenta, porque tem hipertônia uterina. Na placenta prévia, o sangue é vermelho vivo, tem vários episódios. No DPP, o sangramento é de cor escura. Na placenta prévia, o sinal de anemia é proporcional à perda sanguínea. No DPP, os sinais de anemia não são correlacionados com a própria... sinais de anemia não são correlacionados com a hemorragia. O tônus uterino na placenta prévia não tem dor, então é indolor. Tônus normal, você sente o útero molinho. No DPP, hipertonia uterina, então o útero é duro e lenhoso, então evolui com hipertonia. Na placenta prévia, a hemorragia cessa com a amniotomia. O que é a amniotomia? Quando você rompe bolsa, né? Se rompeu a bolsa, isso você fez. Né? Se você rompeu, você vai cessar a hemorragia, porque vai comprimir os vasos. E pode aumentar a contração. Na DPP, a hemorragia, quando ocorre, é mantida após a amniotomia e mantém durante as contrações. O BCF e cardiotóxico na placenta prévia vai estar normal e o feto vai estar vivo. No DPP, BCF pode estar ausente e se tiver o sinal de sofrimento fetal, a cardiotóxica está alterada e se o feto estiver morto, não vai ter nada, né? O feto tem morto, não tem batimento cardíaco no grau 3 do DPP. No grau 2 é sinal de sofrimento fetal. No grau 1 é feto vivo, no grau 0 é assintomático, o diagnóstico é retrospectivo, por um exame histopatológico placentário. O prognóstico, 3% de morte materna, devido à coagulação intravascular disseminada, choque, insuficiência renal, pode evoluir com necrose de artéria hipofisária. Fetal, quando grave, no estágio 3A e 3B, fetal em 100%. Se for intermediário, é 65%. Se for leve, no estágio 2, pode ser óbito, pode chegar a 25%, e é um fator de risco para prematuridade. Como é que eu avalio, então? Hemograma, plaqueta, tipagem sanguínea, fator RH, proteína total e fração, ureia, creatinina, ácido úrico, TJ, TGP, coagulograma para avaliar CVD, está faltando o TAP, tempo de atividade de protombina, e o tempo de tromboplastina parcial que a gente pede, tá? Então, a gente pede exames para avaliar o estado hemodinâmico dessa paciente. Avaliar o estado geral, a vitalidade fetal, acesso calibroso, oxigênio terapia, hidratação o mais rápido possível, reposição de volume cristalóide, concentrado de hemácia, crioprecipitado de fibrinogênio, se for necessário um anticoagulante. Com feto vivo, viável, no DPP ativo, sem estar em trabalho de parto, se estiver saindo, nascendo, parto normal, mas feto vivo, sem dilatação, cesariana. Se estiver saindo, parto normal. Mas é um DPP sim, mas está nascendo, tá? Por isso que a indicação é relativa, não é absoluta. Mas no caso, se eu tiver pouca dilatação, sei que é um DPP, está sangrando, o feto está vivo, vou resolver por cesariana, tá? Feto morto, indução do parto por amniotomia, reposição da volemia, tratamento do risco de coagulação intravascular disseminada e no útero de Covalier e esterectomia. Esterectomia é raro, mas às vezes a gente faz para salvaguardar a vida da paciente. Observação até estabilização, onde? Na RPA, né, por 24 a 48 horas, ou no centro obstétrico. Estabilização que? Hemodinâmica do paciente ou no CTI, às vezes é necessário, dependendo da quantidade de sangue que essa paciente perdeu. Manter ocitocina para contração desse útero por 24 horas, devido ao risco de atonia uterina, igual vocês viram lá atrás, e reavaliar laboratorialmente a cada 4 a 6 horas, para melhor interpretação dos resultados dos exames laboratoriais solicitados para essa paciente. A bibliografia é o Rezende, e tem alguns slides aí do Zugaib também na aula. Está faltando o grau de descolamento de placenta grau 0 na aula que eu vou mandar para vocês. É a mesma aula, está faltando um slide, vou procurar onde está e vou mandar para vocês, tá? Onde está o grau 0. Então, vou mandar para o e-mail da turma aula. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Tem 41 pessoas, eu sei quem estão presentes, não precisa deixar, não quero o nome de vocês, não, só vou abrir aqui para ver quem está aqui, não precisa de presença, não.
já sei quem estavam no final da aula, são os que estão presentes. Estão presentes 40 alunos, no momento são os que estão presentes e terão presença, tá? É esse nome que eu vou passar para a Ana.